nós vamos não entregar o nosso melhor ao Senhor. Porque quando nós entramos por essa porta, nós temos que entender que nós somos servos, mas acima de nós há um Senhor, há um Deus que cuida de cada um de nós, há um Deus que tem nos dado tudo aquilo que necessitamos, a semente para poder continuar a semear. Segundo as Coríntios, capítulo 9, o versículo 10, nos reforça essa palavra, onde diz que Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará o fruto da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resultam em orações de gratidão a Deus. Quando a palavra fala que é Deus que dá a semente, nós temos que entender que tudo, como já foi dito aqui várias vezes, tudo que temos provém do Senhor. É o Senhor que dá semente para que nós possamos semear. E quando semeamos, a palavra diz que Deus enriquecerá em tudo para toda generosidade. Então que esta noite você está aqui e foi tocado no teu coração e você trouxe a tua semente para ofertar na casa do Senhor. Entenda que a tua semente você vai plantar, mas é no momento certo que você vai colher, para você continuar com generosidade, ajudando aqueles que precisam da tua semente. Nesta noite você está livre para ofertar na casa do Senhor, para continuar esta obra. Amém? Senhor Deus e Pai, está aqui, Senhor, a semente que os teus filhos deixaram na tua casa, para o mantimento da tua obra aqui nesta casa. Consagra, Senhor, as tuas ofertas, para que os teus filhos continuem, Senhor, trazendo a oferta através da semente para a tua obra, Senhor. Faça prosperar o caminho de todos os teus filhos que aqui estão, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Está aqui também o teu servo. Te pedimos, ó Deus, que o teu filho aqui agora venha trazer a tua palavra ao nosso coração, Senhor. Fale conosco mais uma vez, Senhor, com o poder e ousadia na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Que bom estar feliz. Mais um dia a gente está aqui para louvar e agradecer a esse Deus que é tão bom e maravilhoso. Nessa noite, eu queria falar sobre algo muito importante, assim como
toda a palavra de Deus tem sido muito boa para a gente continuar. Juntos a gente vai indo até chegar no que Deus deseja. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que Deus, houve um tempo que Deus escolheu um povo, separou ele. Mas por que Deus fez isso? Separou um povo para poder engrandecer o seu nome. Porque todos se desviaram. Nunca foi o projeto de Deus. Tanto é verdade que Deus acabou com a humanidade e começou de novo. Para que Cão, Sem e Jafé começasse uma geração que voltasse a Deus. E aí eles fizeram muito mal. A geração foi crescendo e eles foram sendo muito perversos. E aí eles se desviaram. Para que Deus não acabasse de novo, porque Deus tinha feito essa promessa para Noé que não acabaria, porque o homem é mau, continuamente mau. E se Deus fosse fazer isso, ele acabaria de todos. Isso é tão verdade que na época de Moisés, Deus também sugeriu para Moisés matar todo aquele povo que saiu do Egito. E começar de Moisés não aceitou. Mas a gente vai perceber como que a vida humana é má. Mas Deus separa um camarada chamado Abraão. E Deus falou assim que através dele, todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Mas a gente vai perceber que Deus separa o povo, e Deus escolhe, e Deus deixa bem claro o tempo todo para essas pessoas que Deus os separou e escolheu ele, não porque eles eram bons, mas porque Deus tinha um propósito muito maior para a humanidade. E a gente sabe que quando Deus tira as pessoas do Egito, no deserto Deus cria um tabernáculo. Mesmo o povo separado de Deus, que Deus separa, que formou uma grande nação no Egito, quando ele sai, Deus estabelece ali, foi dado a lei do deserto, e Deus faz o tabernáculo. E na construção do tabernáculo havia o pátio, o átrio, a parte externa da igreja, mas tinha o santo do santo que separava mesmo o povo escolhido dos sacerdotes. E houve essa separação. Até quando chegou o período monarca, que foi o período dos reis, que quando chega na época de Salomão, o terceiro rei de Israel, ele constrói o templo. E no templo, quando ele constrói, quando Salomão faz o templo, tinha a parte externa, tinha o átrio e tinha o santo do santo. Na parte externa do templo, tinha uma mureta escrita em vários idiomas que as pessoas não poderiam ultrapassar a mureta nem no templo. Na parte externa do templo, as pessoas que não eram judeus poderiam entrar. Se a pessoa ousasse entrar, ele era apedrejado de novo. Tamanha separação. E Deus faz uma distinção entre as nações e o povo dele. E que separação era essa? É porque Deus é mau, Deus faz acepção de pessoas. Deus nunca fez. O homem que se tornou mau o tempo todo. Isso é tão real que a gente vê as pessoas, elas desprezam Deus. Para você ter uma ideia, mais do que nunca, hoje, a época que nós estamos vivendo, há uma nova lei, há uma nova doutrina que as pessoas estão aí congregando em casa, dizendo que não precisa de igreja. Há um número muito crescente de pessoas assim. Uma geração que vai se afastar de Deus legalmente, na mente que está tudo certo, mas não está. E é um grande perigo que a gente não está notando. Para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui, toda essa separação, a gente vai ver a Bíblia falando sobre Deus que nos misericórdia. Quando a gente olha para o livro de Jonas, tem 4 capítulos. Jonas entra na história sem uma datação cronológica, mas o que Jonas vai mostrar? Que Deus se importa com os assírios. Deus tem misericórdia dele.
Você vê que na história de Jesus, quando Jesus estava aqui, Jesus proibiu os discípulos pregar para gentios. Vai somente as ovelhas perdidas de Israel. A única duas pessoas que Jesus curou na Bíblia, que não fazia parte do povo judeu, foi a mulher sírio-fenícia e o centurião. Mas mesmo assim, Jesus ainda afronta aquela mulher, dizendo: não é lícito tirar o pão do filho e dar para os cães. Ah, Senhor, mas eu tenho uns cachorrinhos que comem da migalha que cai na mesa do seu pão. E a gente vai ver que Jesus encontrou uma fé tremenda na vida de uma pessoa que não era judeia. Então, Deus foi dando sinais de que ele se importava com a humanidade. Mas Deus preparou uma nação para que pudesse proclamar Deus ao mundo, e eles falharam. Quando você lê o livro de Isaías, a lamentação de Jeremias é justamente no capítulo 5, fala que Deus fez um terreno num lugar fértil, um lugar maravilhoso, muito bom, plantou excelente vinho, construiu um lagar, fez uma seca, limpou, fez tudo e plantou, e esperava que desse as boas, né? Deus foi quadrado, não servia para fazer o vinho. Aí ele falou assim: que eu errei. Aí Deus, o propósito de Deus sempre foi isso. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus estava sempre apontando para aquilo que haveria de vir. Haverá um dia, era o projeto de Deus, que não seria mais a lei escrita no papel, mas o nosso coração. E isso aconteceu. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, e nós vamos ver aqui os propósitos de Deus. Efésios, Paulo escreveu essa carta, essa igreja, e ele vai pontuar algumas coisas aqui. Capítulo 2 de Efésios. Vamos ver a partir de 11 para a gente entender. Presta muita atenção nisso aqui. E nós temos que sair daqui hoje com essa verdade no nosso coração. E muito alegre por fazer parte do povo de Deus hoje. Você imagina aí, você não tem esperança nenhuma. E é muito frustrante assim. E aí você vê que a gente, só para você ter ideia do que eu estou falando aqui, eu estava indo, nós pegamos um carro essa semana e arrumamos toda a bagagem, com as encomendas para levar para a conquista, e quando chega ali na divisa de Brumado, na divisa mesmo, o carro esquenta e dá um problema. Aí a gente tem que voltar, a gente não conseguiu chegar. É muito frustrante. Você imagina as pessoas que não vão conseguir ver Deus, que não lutou, mas elas muitos vão ficar dentro do caminho. Por isso que a Bíblia nos motiva a continuar a ser. Por isso que juntos nós vamos chegar lá. Essa é o assunto de hoje. Olha, portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios. Gentios são aquelas pessoas que não conhecem Deus, por nascimento, e chamado de circuncisão, pelo que eles se chamam de circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. As letras aqui não conseguem dimensionar o que está falando. Você imagina, sem esperança, você não tem como, não adianta aí, a porta está fechada. Eu me lembro que passa uma cena das pessoas que vão fazer o Enem e se preparam o ano todo. Aí chega lá, 5 minutos, a porta fechada. Elas ficam muito frustradas, porque ela se preparou, mas por algum erro de calma chegou atrasada. Não pode entrar mais, não pode fazer a prova. Você se depara com uma situação. Agora imagine isso aqui: eu não tenho ideia do que está falando aqui, não.
prosélito eram aquelas pessoas que aceitavam o judaísmo e iam fazer parte, mesmo sendo um prosélito que fazia parte do judaísmo, que não era judeu, mas aceitava a doutrina judaica. Essas pessoas tinham limitações. Agora diz aqui, ó, naquela época vocês estavam sem Cristo. Sabe o que é a pessoa sem Deus? Separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. A gente não tem ideia que Jesus veio fazer. Não temos. Nós não temos capacidade de imaginar isso. A Bíblia fala isso pra gente. O amor de Deus é inexplicável, vai além do nosso entendimento. O que Jesus veio agregar a gente a Deus é absurdo isso. Por isso, se eu fosse você, eu sair daqui hoje muito alegre. Olha, agora, nesse momento, depois de Jesus, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Deus nos aproximou dele através de Jesus, pela morte. E ele continua dizendo assim, olha, pois ele é a nossa paz. Olha que coisa boa. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê? Amém? E destruiu a barreira, o muro da inimizade. Sabe o que é construir um muro assim, onde você não passa? Não só, aqui está falando de algo muito mágico, muito além, mas havia um muro que separava as pessoas que não poderiam se aproximar de Deus. Para você ter uma ideia, quando o salmista diz, mas vale um dia no Acre, fora do rio, mas vale um dia na porta, do que nas trilhas da perversidade. Olha, só quem estava lá. Quando a gente lê os salmos dos peregrinos, salmo de Ambulante, você vai ver como que é importante chegar em Jerusalém. Aí o salmo diz como é importante, Senhor. Aí o Senhor, um dia eu imaginei ir para Jerusalém. Aí quando eu abro os olhos, eu estou dentro do Acre. Já pensou aquelas pessoas que chegavam no Acre e estavam ali, já era suficiente, era o máximo. Já pensou se eles tivessem o direito, porque quem estava no santo era o sumo sacerdote. Havia um ritual tão grande para o sumo sacerdote entrar dentro do Acre. Você imagina aquela pessoa que veio de longe na esperança de entrar no Acre, de repente alguém dissesse para esse filho, hoje você foi premiado, você tem o direito de entrar no Santo dos Santos. Essa pessoa morreria de emoção só de imaginar que era permitido entrar ali. Era um sonho impossível. Não tinha como, não havia possibilidade alguma, mas nem imaginava essas pessoas entrarem no Santo dos Santos. O escritor aos Hebreus diz que nós temos a ousadia, sabe o que é isso? Talvez se eu e você buscar essa palavra, nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Para você entrar na sua casa à noite, tem que bater, senão ninguém sabe quem é, tem que identificar, tá assim, sou eu, amor. Vai entrar, se você não entra. Nós temos a ousadia de entrar no Santo do Santo. A gente não sabe o que ele está falando aqui, não. Eu estou falando aqui em tese, mas eu não sei o que estou falando. Não tem. Eu só vou ter no dia que eu ver Jesus. Aí eu vou ter noção. Até lá, vai ser só 10 mil. Aí ele diz, olha, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Havia essa barreira, o muro de inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dela era criar em si mesmo dos dois um novo mundo e assim estabelecer a paz. Deus
Deus, os dois em um só corpo. Por meio da cruz. A cruz, ela está no meio da estrada, unindo tudo. Isso aqui é tão belo, porque pela qual ele destruiu a inimizade. E ele continua dizendo: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai com o mesmo Espírito. Então não há mais diferença. Você vê as pessoas hoje, assim, o judeu, eu vou para Israel, aí a terra de Israel hoje, e Aracatu, né? É a mesma coisa, é a mesma terra. Deus não faz distinção hoje de Jerusalém, de lugar, de pessoas. Pode ser um bom rabino judeu e pode ser um crente mais frio. Deus dá a mesma coisa, não tem mais diferença. Deus não faz distinção hoje por causa de Cristo. Não deu. Então não está pensando na judeu, não, porque é a mesma coisa de nós. Não tem diferença nenhuma mais. Não tem razão para ser. Então, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos. Pode ser árabe, judeu, escravo, livre. Paulo, eu falei isso em Romanos, eu falei muito claro. E aí, que eu penso que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, aí ele vai dizer: no qual todos santificados, ajustados, crescem para tornar-se um templo santo ao Senhor. Pronto. Amém? Aí eu penso que qual era o objetivo de Deus? Era tornar e qual é o objetivo da igreja hoje? Caminhar para uma unidade. Está faltando algumas pessoas aqui por alguma razão. Eu estou ali e eu fico pensando, eu sou igual Molina, no olenismo. Eu fico pensando, se eu estivesse aqui, como seria bom? Eu tenho que notar. Não é para preencher as cadeiras, não. Eu estava falando com o irmão Cristiano, se o nosso grupo está aqui, se a gente chamar o outro, continuar, já está bom, dá para esperar Jesus. A gente está aqui para fortalecer o outro. Faz falta, faz enorme. E eu olho para aqueles que estão aqui. Eu não sei por que não veio, qual é a razão. Eu tenho que me preocupar com isso. Eu vou para lá, não veio, não. O Senhor, abençoa, tomara que foi por uma razão boa. Isso é unidade. A unidade é tão terrível. Juntos, se a gente pensar, eu não tenho que falar mal do outro, eu tenho que se agregar e se juntar. A união, a unidade é tão terrível que a Bíblia diz que os demônios são divididos para uma ação. Sabe o que Deus disse? Quando eles foram construir a Torre de Babel, sabe o que Deus fez? Dividiu, confundiu todo. Porque o próprio Deus disse: esse povo unido, eles não têm limite. Eles não vão espalhar, não, vão ficar todo mundo junto aqui, nós vamos construir uma torre que vai chegar ao céu e os caras começaram a batalhar. Deus quis tratar tudo. Foi lá e confundiu a língua, ninguém sabia o que o outro estava falando. Imagina aí, colocar você no chinês, português não é que a gente dá para levar aqui, né? Um árabe, um cazaquistão, aí todo mundo entra. Aí, meu Deus, você vai passar fome, você não vai saber o que o outro está falando. Vai ter que ir embora, para cada um para um lado. Agora imagina, se falando a mesma língua, mesmo se quiser ir, já melhor. Agora você imagina. Um dia, o cara passou em uma mercearia, os caras chegou uma container e o cara passou e falou assim: está precisando de ajuda? Estou. Aí, tá bom. Aí está empurrando para lá, empurrando para cá, levando sair do lugar. Aí depois o cara parou, aí
dois que estavam pegando não conseguiu colocar para dentro. O cara, você estava querendo colocar para dentro? O cara, você estava querendo tirar, mas o cara estava junto lá. Porque não entendeu assim. Gente, já viu? Porque vem de ser mais uma força, ele estava fazendo força por nada, ele não entendeu, ele não estava querendo colocar para dentro o objeto, estava querendo tirar, mas não entendeu. É um negócio bem difícil. Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, e aí, um dia Deus, através de Jesus, saiu atravessou o mar da Galileia e foi para Jerusalém. Chegou lá e encontrou um endemoniado. Lucas, ou Marcos capítulo 5. Para gente ter uma ideia, abre aí o Evangelho de Marcos capítulo 5. Para a gente entender isso aqui. Que foi essa história do Gadareno? Endemoniado. Olha, eu vou ler isso aqui, que é essa. Olha o que aconteceu. Eu vou para frente para ensinar aqui. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Foi endemoniado. Você acha que Jesus queria saber o nome dele? Qual é o seu nome? Meu nome é Tartaruga. É isso que ele queria saber o nome? Não. Jesus queria, nesse episódio, que eu e você aprendesse algo. Eu já disse uma vez. O que Jesus deseja que nós venhamos aprender nessa situação? É simples. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Esse cara é muito terrível, corrente no escravo, colocando quebrada igual. Quebrava as correntes. Ela se cortava com uma força descomunal. Aí Jesus atravessa e vai para essa região dos Gadara. Então Jesus perguntou: qual o seu nome? O meu nome é Legião. Olha o que ele respondeu. Uma legião o quê? 6.000? 6.000. Respondeu: porque somos muitos. Aí, olha o que aconteceu aqui. Quando isso aconteceu, o que ele percebeu? Nós somos muitos em um só corpo. Muitos em um corpo só. Você imagina aí? Um tanto de demônio em uma pessoa. Sabe o que Deus é? Sabe o que é o projeto de Deus para a vida humana? Ser um em todos. Olha a diferença. Evangelho de João, capítulo 17. E a gente vai encontrar na Bíblia várias citações de Deus assim, a importância disso. Evangelho de João, capítulo 17. Olha que coisa impressionante isso aqui. Para a gente aprender algo nessa noite. João 17, Evangelho de João 17, o 20. Primeiro Jesus ora para ele mesmo, depois Jesus ora pelos discípulos e depois Jesus ora pelo todo mundo. No capítulo 20 aqui, Jesus está orando pelos discípulos. E Jesus fala isso aqui no capítulo 20 do 9. 17 e 20. Olha por que isso é importante, a unidade é importante e o projeto de Deus. A minha oração não é apenas por eles. Jesus tinha acabado de orar por ele mesmo, depois ora pelo discípulo, aí na terceira oração, Jesus disse: a minha oração, Pai, não é apenas por eles, discípulos, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quer dizer, Jesus disse: eu preguei a mensagem a eles e eles creram. Agora eles vão pregar e outras pessoas vão crer, que somos nós. Aí ele continua dizendo assim: olha, aí eu peço também por aqueles que crerão em mim por intermédio da mensagem dele, dos discípulos, para que todos sejam o quê? Sejam o quê? Ninguém está respondendo? Ou você quer que eu vou ensinar e falar e não?
importante. Isso aqui, olha que como é importante. Para que todos sejam um. Como é que pode todos se tornar um? Sim, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa linda. Como é que pode isso? Dele agora que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Isso aqui é muito complexo. Como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um? Aí diz que todos sejam um em mim, como eu sou do Senhor. A gente não entende a complexidade. Quem é casado aqui? Casado. E ama, né? Vai embora. Você sabia que existem duas palavras hebraicas, que é Rashid e Yashid? Já disse isso aqui no casamento. Essa palavra é Rashid e Yashid, unidade simples e unidade composta. Quando Deus disse assim, olha, façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é a mesma palavra usada quando Deus disse, por isso deixa o homem, o pai e sua mãe, uniciar sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Isso é unidade composta. Isso é tão real que a Bíblia diz, se você que é casado estiver virado com a sua esposa e você for orar, a Bíblia diz que Deus não ouve essa oração, porque está dividido. Então, isso é tão importante que Deus trata disso de uma forma tão poderosa. Então, o projeto de Deus é que todos sejam um em Cristo, como Cristo é Deus. Então, para a gente ter essa unidade de estar junto, de pensar, a gente vai chegar muito mais longe. Porque se estiver dividido, não vai existir, não vai conseguir ir para frente. Então, isso é muito importante porque quando eu penso nisso, a gente olha esses textos aqui que a gente vai vendo, a gente vai perceber que Deus vai tratar, Deus quer que a gente seja unido, vai para uma igreja, porque a gente vai perceber hoje que há mais divisão do que união. Eu não estou falando isso aqui como clichê, em tese, não. Eu já cheguei e já ouvi assim, as pessoas estão conversando de Jesus, a pessoa pergunta assim, aí ela pergunta, você foi à igreja? A pessoa diz, eu sou da palavra viva. O importante é ser crente, né? Tipo assim, é importante ser crente. Se fosse da minha igreja, você era mais crente. Então a gente vê isso tudo porque a gente não está aqui para fazer outra coisa, a não ser fortalecendo os outros. Não, continuar. Olha como que é maravilhoso. Como é que Deus olha para a gente? Você tem uma ideia que Deus, ao mesmo tempo que Deus trata o indivíduo, Deus está chamando sempre o coletivo. Sempre Deus vai fazer isso. Por quê? Porque Deus acredita que nós estamos numa unidade. Se o sofrimento do outro não doer em você, começa a rever algumas coisas em você. Você fala assim, poxa, meu pé está dormindo sozinho, vai voltar. E a Bíblia vai chamar a atenção da gente para isso. Então, vamos se focar, vamos ser de verdade, o mesmo propósito, especial. Paulo escreve esse texto de Corinto, fala isso. E o problema da ceia, imagina. Eu gostaria de convidar Carol aqui também. O problema da ceia, que Paulo escreve a igreja de Corinto, foi justamente isso. Você sabia que eu fui diácono 8 anos servindo a ceia? Todas as vezes que eu ia passar ceia, eu via que alguém falava assim, não vou tomar. Eu sabia que a pessoa tinha 30 anos de igreja. Deus é testemunho do que eu falei. Quando terminava a ceia, eu chamava essa pessoa de casa. Você tomou ceia? Estava com raiva de mulher. Coisas absurdas. Eu acho que você não entendeu o que é ceia.
será bastante, será pecador. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que não consegue discernir, não toma. O que é não discernir a ceia? É você olhar para o seu irmão, e o texto é auto-explicativo. Ele está dizendo, quando você olhar para o seu irmão e não ver ele, não enxergar ele, você não pode. Porque você está pegando contra o corpo, você não está entendendo que o cara que está do lado é seu irmão. A pessoa está... Então, o que é não discernir? É não saber que está do seu lado é seu irmão que tem necessidade. Tanto é que a Bíblia diz que tinha gente que ia para a igreja para comer, porque não tinha nada em casa. Quando chegava lá, os que tinham comido tudo, não sobravam para os que não tinham. Não se importava com o próximo. Era meu umbigo, o umbigo, conhece? Se exploda. É tipo assim. Então, Deus nos chama a atenção para que eu e você se importem de verdade. Sabe? Quando a pessoa fala assim, ora por mim, ora mesmo. Você sabe, às vezes eu falo isso sempre, isso é muito ruim. Isso é da nossa natureza, é tão, às vezes, ruim. Ele fala assim, o olho virou lá em Aracatu. Mas, puxa, será que não é alguém que eu conheço? Que está perto dele. Meu olho é Aracatu, tem algo. Aí você fala assim, um anjo virou lá no Cazaquistão, pra gente, é um anjo que virou, correu dos ventos, é só um momento. A gente não imagina que tinha uma família que tem sofrendo, a gente não para pra pensar assim. Uma vez, eu tomei um tapa na cara tão grande, um dia eu estava com uma pessoa, não era muito cristão não, estava com ele no centro de São Paulo, aí passou um carro acelerado, um cortejo. Aí ele disse assim, será que foi para o céu? Aí eu disse, acho que eu nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, ele deve falar, me perdoa. Não, vai enterrar, tipo assim. Você entende como a gente vai tornando muito sensível, a gente muito sensível. Quando eu tenho alguma pessoa de oração que está doente, eu mudo algumas coisas. Eu mudo algumas coisas, assim, alguns hábitos, eu mudo. Porque é estranho, mas é assim. Amém? Então, essa ceia hoje é a nossa comunhão, é a gente estar junto. Eu quero a Deus que vai chegar um dia que a gente vai ter um banquete toda cedo. Vai ser um domingo de manhã, para a gente celebrar todo mundo junto, tanta coisa boa. Deus espera isso da gente. Amém? Um traz um biscoito, traz um chá, traz uma bolacha. E juntos a gente vai se alegrar. Era para ser assim. Mas o mundo é tão moderno, as coisas tão grandes, que a gente esquece que isso não é só bom. Não. Eu vou ver meu irmão, vou dar uma paz para ele. Todos são irmãos, mas a gente está aqui, a nossa comunidade é isso. Que a gente cresça junto. Aí as pessoas vão ver a nossa unidade, e Deus também, e Ele vai acrescentar o mundo daqueles que vão ser salvos, e poder ver na gente essa verdade. Eu já falei para Brasil, aqui tem uma família que está crescendo. Quando eu vejo já com esse povo aqui, seu filhinho, eu falo assim, já valeu a pena a gente abrir essa igreja, né, já valeu a pena. Aí, tá junto nessa comunhão. Aí eu quero ver o crescer de Deus, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, aqui Isaac. A gente vai fazer essa live, ter a Sofia, já está aqui louvando a Deus, olha que coisa, tem uma família. Todos se encantaram, toda a Sofia canta, coisa maravilhosa. Não é por isso? Está aqui os que vão batizar, já valeu a pena, que coisa boa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Deus, nós iremos cear nessa noite.
É a nossa comunhão aqui, Senhor. Obrigado por esse dia, por esse momento. Eu tenho certeza que o Senhor tem feito algo poderoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia a gente estava separado do Senhor. Se a gente clamasse e orasse, havia uma barreira tão grande separando a gente. Mas hoje nós temos a ousadia de falar com o Senhor. No nosso quarto, em qualquer lugar, o Senhor nos ouve. Obrigado, Deus, por hoje, por esse momento. Obrigado, Senhor. Nós estaremos hoje, Senhor, nessa comunhão, esse pedaço de pão, esse vinho que representa o corpo do Senhor que foi entregue por nós, justamente para quebrar essa barreira, Senhor. E nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor. Amém? Vocês vão pegar o vinho e o copo e esperar para que nós possamos ser juntos. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor. Como é bom você estar aqui. Paulo, quando ele escreve a igreja no livro, capítulo 11, ele, 23, ele diz assim: era da noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, dando graça, ele partiu e disse: este é meu corpo que entregue por vocês, faça isso em memória de mim. Amém? E hoje, simbolizando o corpo de Jesus que foi entregue, nós temos esse pão que representa o corpo de Cristo. Ele disse para a gente fazer isso até que ele vive, que um dia não haverá mais necessidade, porque estaremos com o
na última ceia, e nós estaremos lá. Mas enquanto Ele não voltar, nós estaremos aqui, cumprindo essa ordem de Cristo. Levante o pão ao céu, Senhor, obrigado, porque a gente não entende e jamais entenderemos o preço que foi pago por nós. Todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, o Senhor levou. A gente não estava lá para ver o sofrimento do Senhor, mas era um sofrimento humano por nossa causa. O Senhor foi entregue, se entregou por nós, desde o jardim até a cruz. O martírio que o Senhor sofreu, o Senhor já tinha enxergado a cada um de nós, por isso que valeu a pena. A tua palavra nos diz que pelo gozo que me estava proposto, o Senhor suportou a cruz, as afrontas de todos, Senhor, porque o Senhor sabia que a gente estaria aqui hoje com esse pão levantado. O Senhor sabia que a gente estava aqui movido por esperança e fé. Obrigado, Deus. Somente através de uma obra regeneradora do Espírito, só através do Espírito que nos convence pela fé a entender tudo isso. Se fosse só eu, Senhor, mas olha a tua igreja aqui, olha as pessoas espalhadas nesse mundo inteiro, quantas pessoas, quantas igrejas estão nesse momento celebrando também esse mesmo ato, a mesma esperança, a mesma fé, Senhor, com uma unidade, mesmo sendo separados. A gente é um no Senhor. Obrigado, Deus, por esse ato tão especial em nosso favor. Em nome de Jesus, podeis participar. Da mesma forma, a Bíblia diz que ele tomou o cálice e disse, né? Este cálice é a nova aliança, confirmada com sangue. O meu sangue, faça isso em memória de mim, sempre que beberes, porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E nós lembramos que o Senhor morreu por nós, nos redimiu, e através do sangue derramado quebrou a parede da inimizade, o muro que nos separava, e nos deu o direito de entrar na presença de Deus pelo sangue. Não tinha como, era impossível. Somente pelo sangue nos deu esse direito, nos redimiu, nos purificou, nos limpou, nos regenerou para uma nova e viva esperança através do sangue. Obrigado, Deus, por ter se entregue por nós, vertido o sangue na cruz e nos purificou de toda a nossa culpa, o nosso pecado. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Podeis participar. Você tem um minuto para falar para Deus como você é grato por Ele ter te salvo, aberto o seu entendimento, que você está aqui. Só de você estar com esse cálice na mão, isso mostra que você entendeu a obra de Cristo na cruz. É por isso que você está aqui. Obrigado, Senhor, porque de uma maneira inexplicável nós passamos a entender essa Espírito. Obrigado por ter esse ato tão maravilhoso de entregar a vida por nós, derramar o sangue por cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém? Quem vai sair daqui melhor? Olha, fazer um convite especial para você. Convida pessoas, comece a orar por pessoas, comece a evangelizar, orar por essa pessoa, investir, zelar, para que ela possa estar aqui com você, servindo a Deus juntos. Amém? Quem vai sair daqui melhor? Orar pela irmã Violice, seu esposo que está viajando. Nós oramos aqui no último culto, que Deus possa fazer um milagre abençoador na vida deles e eles possam chegar bem e sempre notícias maravilhosas. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente com essas suas mãos. Deus, obrigado, Senhor,
Obrigado por essa noite, pela vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nosso desejo é que essa semana ainda continua sendo uma bênção para cada um aqui. Livra a gente de todo mal, do acidente, de todo o perverso, de todo engano. Faça prosperar nosso caminho. Dá sabedoria a essa pessoa nos negócios, tudo que ela tem a fazer. Que as dívidas sejam quitadas, faça um milagre acontecer na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por esse mundo, por essa comunhão. Faça a gente entender a cada dia o propósito de estarmos aqui, Senhor. Que seja para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Dá um passo, Senhor, para dar todo mundo que está aqui.